está contido na primeira carta de Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, capítulo é o de número 4, e os versículos 17 e 18. Esta que é considerada a primeira carta de Paulo, melhor dizendo, essa é a segunda carta de Paulo. A primeira foi a escrita aos Gálatas. Paulo agora adverte os irmãos da igreja de Tessalônica a estarem prontos para o grande dia do Senhor. Na verdade, existia muitos pensamentos nas pessoas que residiam nessa cidade concernente ao que acontecia após a morte. E agora Paulo dá essa advertência de que eles estivessem prontos, porque nós não sabemos o dia, nem sabemos a hora de que há de vir o nosso Senhor. E Jesus Cristo também, ele nos deixa bem claro alguns sinais que precederiam a sua vinda. E eu gostaria justamente de fazer um paralelo entre esses dois textos, entre o trecho colocado por Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, colocar agora em paralelo com o que Jesus fala no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Porque Jesus Cristo agora deixa para nós alguns sinais que apontavam, ou que iriam apontar ali para a sua vinda. E nós precisamos todos os dias estar preparados. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã, não sabemos. Mas o que a Bíblia Sagrada nos adverte é que nós precisamos estar preparados. É que nós precisamos estar pronto, porque o próprio Jesus coloca que se o dono da casa soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, ele se prepararia, se estaria agora preparado e não permitiria que a sua casa fosse assaltada. E quando Jesus Cristo estava na terra, ele coloca algo interessante, que ele diz, olha, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai sabem quando será este grande dia. Então, cabe a nós, todos os dias, estarmos prontos. Qual a última vez que você, caro ouvinte, pensou a respeito da vinda de Cristo? Será que faz muito tempo que você parou para pensar que Jesus Cristo iria voltar? Porque é interessante colocar que essa é uma promessa eterna feita por Jesus. Promessa essa que não está condicionado a nada e nem a ninguém. Quer nós acreditamos ou quer deixemos de acreditar, esse evento é inevitável, irá acontecer. Que seja perto ou ainda distante dos nossos dias, esse evento irá acontecer. E nós precisamos estar preparados. A expectativa da vinda de Cristo parece que não existe mais, e até mesmo dentro do meio cristão, do contexto cristão, parece que tem se perdido essa doutrina ou esse entendimento de que Jesus Cristo virá mais uma vez. Porque o que nós observamos, infelizmente, é que as pessoas estão mais apegadas com as coisas daqui. Estão mais apegadas e buscando aquilo que é transitório e passageiro, e esquecendo-se de estarem ligados com Deus. Esquecerem de estar preparando a sua vida para estar em comunhão com Deus. A cada dia que passa, templos cada vez mais gigantescos e suntuosos são construídos. E dá-nos a impressão de que a igreja está se conformando em ficar aqui. Parece que as pessoas estão conformadas em estar vivendo nesse contexto na qual estamos hoje.
Mas Cristo nos deixou uma promessa, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós. Ele nos deixou uma promessa que ele iria regressar, e quando ele é assunto ao céu, os anjos agora descem e dizem, varões galileus, o que vocês estão fazendo olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês viram descer, ele mesmo um dia, dessa mesma maneira que subiu, ele irá voltar para buscar um povo. E que povo é esse? A Bíblia Sagrada diz que é um povo santo, separado, zeloso e de boas obras. Essas são as pessoas que Jesus Cristo irá buscar. Esses são os homens e mulheres que Jesus Cristo agora virá mais uma vez por causa deles. Em paralelo a esse texto que Paulo, como mencionei no início, eu gostaria de fazer esse paralelo com Mateus no capítulo 24. E ele agora deixa alguns sinais. E a partir do versículo 5, eu gostaria de, para fazer essa exposição desta noite aqui, a partir do versículo 5, melhor, a partir do versículo 4, Jesus coloca desta maneira: e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu estive dando uma pesquisada, amados irmãos, e hoje nós temos no mundo cerca de 9 pessoas que afirmam ser Jesus Cristo, ou alguns colocam como sendo a reencarnação de Jesus. E justamente o que é colocado por Cristo no versículo 5, olha, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 9 são os que estão vivos hoje, e que, vamos colocar assim, são os mais famosos ao redor do mundo. Sem falar nos 17 que já morreram, que também afirmavam ser a reencarnação de Jesus Cristo. No Brasil hoje nós temos um muito conhecido, chamado Henri Cristo, que tem inúmeros seguidores, inúmeras pessoas que agora seguem este homem e acreditam que verdadeiramente ele é a reencarnação de Jesus Cristo. E estes vêm enganando a muitos. E esse cidadão é até uma figura um tanto quanto caricata. Eu já pude observar alguns vídeos dele na internet e ele faz uso de algumas expressões que, sem dúvida alguma, o meu Jesus jamais faria. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas que seguem esses ensinos. Ainda existem pessoas que são enganadas por esse tipo de pessoa, que vem, que eu não posso nem colocar assim, que vem de uma maneira brilhante, ou que tem uma palavra boa, uma retórica boa, mas as pessoas mesmo assim seguem essas pessoas, porque não tem o mínimo de interesse em buscar o conhecimento a respeito de Cristo e a respeito da sua palavra. Porque se assim o fizessem, jamais seriam enganados por esse tipo de gente. Infelizmente, as pessoas erram, as pessoas falham e persistem em falhar e em errar,
porque não buscam o conhecimento de Deus, porque não buscam o conhecimento que está contido nas Escrituras Sagradas. Se assim o fizessem, seria muito difícil alguém ser enganado. Porque Cristo deixou bem claro tudo o que haveria de acontecer e todas essas pessoas que haveriam de vir. E nós precisamos todos os dias buscar o conhecimento de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus, para não sermos enganados, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Algumas igrejas que se autodenominam evangélicas, mas quando na verdade, quando você vai observar o que elas professam, não tem a genuinidade cristã, não tem um fundamento verdadeiramente evangélico, são igrejas que dizem seguir a palavra de Deus, mas que na verdade distorcem os ensinamentos bíblicos. E mesmo assim arrebanham inúmeras pessoas. Porque as pessoas preferem acreditar no que as pessoas dizem, ao invés de fazer como os bereanos faziam, enquanto Paulo proferia a sua palavra, enquanto Paulo agora expunha o que ele sabia a respeito de Cristo, eles iam lá nos ensinamentos, nos escritos, para conferir se verdadeiramente aquilo que Paulo estava dizendo batia. Nós estamos precisando de mais bereanos em nosso meio. Estamos precisando de pessoas com um senso crítico maior e de buscar a realidade daquilo que é pregado. Não simplesmente aceitar o que uma autoridade religiosa diz como sendo uma verdade absoluta. Mas nós precisamos buscar o conhecimento de Deus a cada dia. E no versículo 6, Jesus agora dá outro sinal e diz: olha, vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Tensões internacionais é o que não falta. Agora há pouco, há uns dias atrás, aconteceu exatamente no nosso país. Nunca houve uma afronta à soberania nacional como aconteceu agora. Os militares venezuelanos agora atiraram em nosso território, causando assim uma tensão entre os dois países, apesar de tudo que já nós sabemos que está acontecendo naquele país. Mas está tendo essas tensões internacionais. Há pouco tempo atrás a gente viu que foi manchete em todos os jornais aquela tensão ou medição de força entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Bombas à base de urânio estão aí prontas para serem detonadas, as famosas bombas nucleares, e já se fala até mesmo em bombas de hidrogênio, que quando nós vamos ver são o seu nível de destruição é 1000 vezes pior do que de uma bomba nuclear. Se fala ou se ouve falar em uma terceira guerra mundial, mas os especialistas já dizem que em uma eventual terceira guerra mundial não haverá vencedores. Porque talvez não sobre muito do nosso mundo. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Todos os sinais estão se cumprindo. E cada momento que nós nos deparamos com textos como esse, nós devemos parar para refletir. Como está a nossa vida diante de Deus? Será que nós estamos prontos? Se a vinda de Jesus fosse hoje, você estaria pronto? Se no abrir e fechar de olhos, o nosso Senhor viesse nos arrebatar, será que eu e você estaríamos prontos para enfrentarmos a eternidade? Se hoje fosse o dia da nossa partida, o dia da nossa morte, como está a nossa vida diante de Deus? Precisamos vigiar e orar. Vigiar e orar. São as duas asas do pássaro. Nenhuma asa é mais importante do que a outra.
Nem a oração é mais importante que a vigilância, nem a vigilância é mais importante do que a oração. Ambas são interdependentes. Uma depende da outra. E é isso que nós precisamos ter consciência. Oração e vigilância é o que Jesus Cristo nos adverte. Ele, quando estava no jardim do Getsêmani, rumo ao Calvário, enquanto ele diz: olha, os discípulos, fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. E quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo, ele diz: olha, vocês não conseguem vigiar nem sequer uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Precisamos vigiar e orar. O versículo 7 continua: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Eu peguei um dado da ONU, agora do dia 9/10/2018, diz que a fome aumentou no mundo de maneira vertiginosa. Hoje são 821 milhões de pessoas que não têm o que comer ao redor do mundo. Dado oficial das Nações Unidas, do dia 9/10/2018. 821 milhões de pessoas não têm o que comer. Os sinais estão se cumprindo. Terremotos em vários lugares. Hoje são estimados 500 mil abalos sísmicos por ano, enquanto que em todo o século XIX ocorreram apenas 41 abalos. Todos os sinais estão se cumprindo. Tsunamis, erupções vulcânicas são resultados desses tremores de terra. E agora devastam cidades, devastam estados inteiros. Inúmeras vidas são perdidas, porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Os sinais estão se cumprindo e nós não podemos ficar inertes quanto a isso. Nós não podemos fazer vista grossa para todos esses sinais que estão patentes aos nossos olhos. O amor de muitos esfriará. É assim que está colocado no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu acho que para isso não precisa, eu nem pesquisei, mas para isso não precisa apontar nenhum dado aqui. Porque eu creio que nunca houve na história humana um período em que a vida humana foi tão banalizada como o momento na qual nós estamos vivendo hoje. Onde a vida humana não tem mais valor. Onde tira-se a vida de alguém por um valor irrisório, ou até mesmo por uma discussão. Agora até mesmo familiares tiram as vidas uns dos outros. Amigos, em um momento agora de bebedeira, agora por estarem fora de si, também cometem atrocidades. E a vida humana tem se banalizado de uma maneira como nunca antes. Mas o que for fiel até o fim, para aquele que for fiel até o fim, existe uma promessa. Para aquele que persistir firme, para aquele que propor firmemente no seu coração não se contaminar, assim como fez o profeta Daniel quando foi conduzido à Babilônia. Para aquele que for fiel até o fim, este será salvo. O mundo jaz do maligno. O mundo está entregue porque os homens se afastaram de Deus. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque os homens rejeitaram o príncipe da paz. Hoje estão em guerra. Porque os homens rejeitaram a luz do mundo. Hoje estamos vivendo um período de trevas. Que alguns dizem que faz com que o período de Lutero fosse o meio-dia. Nós estamos vivendo um momento difícil e nós precisamos acordar.
Nós precisamos tomar consciência de que isso não é algo comum, de que isso não é algo, não é mera coincidência, mas é cumprimento das Escrituras Sagradas. É cumprimento de tudo que está escrito neste livro, de tudo que foi dito por Jesus e pelos seus profetas. Existe um lugar de descanso para aqueles que escolherem fazer a vontade de Deus. Mais um ano se passou, e agora é um ano a menos para a vinda do nosso Senhor Jesus. E a pergunta continua: será que você está preparado? Será que você está pronto? Isaías profetizou a respeito da vinda de Jesus cerca de 730 anos antes de Cristo nascer. Muitos deixaram de acreditar. Muitos não acreditavam mais que aquilo que o profeta havia dito iria acontecer. Mas 700 anos depois, nasce em Belém o menino, o Deus encarnado, que agora dividiu a história em duas partes. Aquele que foi dito há muitos anos pelo profeta Isaías, agora a promessa do profeta se cumpre. E imagina agora a palavra do próprio Jesus, que disse que iria, mas que viria nos buscar um dia. Deus não permitiu que a palavra de um profeta caísse por terra, tampouco permitirá que a palavra do próprio Cristo caia por terra. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Não esqueça jamais, Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz é o único meio de escaparmos da condenação eterna. Não existe um local onde você irá purgar os seus pecados. A Bíblia Sagrada não diz isso em lugar algum. Não existe um lugar onde você agora irá passar um determinado período de tempo, até que você venha alcançar um nível de purificação, e assim agora venha adentrar o céu. Não existe reencarnação, como é colocado por algumas religiões por aí. O principal adepta dessa crença, o Espiritismo, que acreditam que você vai evoluindo a cada reencarnação. Não se engane. Falsas doutrinas são implantadas e são difundidas todos os dias ao redor do mundo. Mas nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Aquela que foi escrita por cerca de 40 homens, em um período completamente distinto um do outro. Em pessoas que tinham a mente completamente diferente umas das outras, mas que se encaixa como elo de correntes, que perfeitamente estão alinhadas e que há mais de 2000 anos, muito mais do que isso, permanece atual, permanece com a perfeita aplicação para os nossos dias. Se não me engano, foi o primeiro livro a ser impresso, né, Denis? A Bíblia Sagrada. O primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia Sagrada. E até hoje é o mais vendido ao redor do mundo. Não é em vão, mas nós não podemos simplesmente ter uma Bíblia e deixá-la ela empoeirada na estante. Não adianta deixar ela lá aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Se não houver uma leitura, um estudo mais profundo para buscar os conhecimentos que nela estão contidos, ela não passa de um livro qualquer, se for usado desta maneira. Mas se você usar para alimentar, para ser a sua regra de fé e prática, você irá perceber a mudança no rumo da sua história. Você irá perceber a mudança na sua vida.
E você irá alcançar aquilo que você busca concernente à ligação ou religação para com Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, ele coloca: quando chegou, melhor dizendo, a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo agora coloca exatamente o que eu havia falado. Que quando chegou o período determinado, Jesus Cristo nasceu. Já havia sido profetizado, mas foi necessário que os tempos viessem chegar. Foi necessário que o tempo proposto por Deus viesse chegar. Porque tudo que Deus fala se cumpre. Está profetizado que nós iremos adentrar as mansões celestiais. Iremos receber um novo nome em uma pedra branca. Iremos viver com o nosso Deus por toda a eternidade. E nós não podemos nem sequer comparar. Paulo coloca sua carta aos romanos, seus irmãos que estavam em Roma, no capítulo 8. Porque para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não se dão para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. É com esse texto que eu gostaria de concluir essa ministração desta noite. Tudo que passamos aqui, perseguições, tribulações, seja qual for a adversidade que nós enfrentarmos, não se dará para comparar com aquilo que tem preparado para nós. Aquilo que o olho não viu, aquilo que com o ouvido não percebeu, aquilo que nem sequer desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe sua vida. Que você venha buscar verdadeiramente a palavra de Deus. Que você venha verdadeiramente buscar a Deus. Estude a Escritura Sagrada. Eu tenho certeza que ela irá mudar a sua vida. Só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria. A entrada no céu da igreja remida e lavada no sangue, aleluia, e lavada no sangue da cruz. Os santos vão voar, 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 no coral vão cantar, 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 que maravilha, lá no céu será. Os santos vão voar, 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 no coral vão cantar, 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 que maravilha, lá no céu será. Já posso ver as crianças cantando e a mocidade ao rei exaltando, e os irmãos se abraçando e chorando de alegria eterna. E as irmãs com as vestes tão lindas, agradecendo a vitória final, e todos juntos cantando bem alto, vencemos com Jesus. Já posso ver as crianças cantando e a mocidade ao rei exaltando, e os irmãos se abraçando e chorando de alegria eterna. E as irmãs com as vestes tão lindas,